Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, falando diretamente de Viena. E o Filho do Homem vai ser levantado. E me lembra, levanta-te, Deus, caiam por terra teus inimigos. Alegra-te, Felipe, alegra-te porque o Senhor está perto. Nós estamos nesse quarto domingo, domingo da alegria também, dentro desse tempo quaresmal. E o Senhor nos dá esta alegria de estarmos aqui partilhando a palavra de Deus para você também que está nos acompanhando nesse podcast. Faltou se apresentar, José Ricardo Bezerra falando de Fortaleza. Pois é, José Ricardo Bezerra aqui de Fortaleza e Felipe Bezerra de Viena. Estamos aqui juntos para você em qualquer parte do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Gente, como vocês devem ter notado, a minha voz está falhando. Eu estou saindo de uma gripe aqui que me deixou de cama 2 dias. Vou tossir ainda nesse podcast, espero que não saia na gravação. Então, por causa disso, nosso podcast a gente vai tentar ser o mais direto possível. E a gente não vai ter aquela leitura do início como normalmente a gente tem, mas você vai ter a leitura na descrição desse episódio, tanto no YouTube como nas plataformas de podcast. E esse episódio normalmente não vai para o Instagram. Então, no YouTube, nas plataformas de podcast e no nosso canal no Telegram, vai estar o texto lá para você, que você pode acompanhar. Mas aqui a gente vai entrar direto aqui no Evangelho de João, né? Muito particular aqui nesse quarto domingo da Quaresma. E também como a gente já falou, né? Como o papai colocou aí, é o domingo da alegria, o domingo letare, né? Assim, por causa de uma série mas o nome letare vem da antífona de entrada, Alegre-te Jerusalém, né? Eu vou ler a antífona de entrada aqui, acho que vale a pena. A antífona de entrada desse domingo, do quarto domingo, diz: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que amais, cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis triste, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Isaías 66. É muito bonita essa passagem, e eu só, assim, já começando com parênteses, né? Essa passagem, ela é muito bonita, e eu vi uma vez, eu não lembro aonde, eu acho que foi um padre da igreja, que trocou Jerusalém por Nossa Senhora. E fica muito bonito quando você troca a palavra Jerusalém por Nossa Senhora, de você vai ser acariciado, colocado no colo, amamentado por Nossa Senhora. É muito bonito, assim, dá para rezar bastante com isso. E hoje a igreja nos convida à alegria, né? Já nos preparando para a alegria da ressurreição, mas ainda não, né? O já, mas não ainda do reino dos céus. Mas vamos aos pontos do evangelho. Então, o evangelho de hoje tem muitos pontos aí. Eu selecionei aqui 5 pontos, talvez 6. Dentro dos 5, a gente pode se estender ainda, Hum. cada um deles ainda vários pontos. O evangelho de João ele é muito rico, né? E a gente já tem comentado aqui nesses outros esses 3 domingos, né? Na verdade, 2, né? Porque nós estamos no quarto, mas o primeiro e o segundo foi do evangelho de Foi Marcos de e Marcos. o terceiro e o quarto já estamos no evangelho de João, Uhum. nesse tempo quaresmal. Então, hoje, aqui dentro do diálogo de Jesus com Nicodemos, né, prestemos atenção que logo no início Jesus disse a Nicodemos, mas não diz o encontro inicial, assim, o texto inicial. Nós estamos no capítulo 3, né, de João, e o início do capítulo começa com esse diálogo de Jesus com Nicodemos, que é riquíssimo, mas a liturgia só coloca a partir do versículo 14 até o final do 21, que é essa parte final do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, E como a gente falou no episódio passado, eu acho que o episódio de Nicodemos também dá para ser um episódio Galeria Lafayette. Tem de tudo no diálogo com Nicodemos. tudo tem, assim como na Samaritana também cabe tudo aqui com Nicodemos, né? Eu, eu, eu falei, né? O levanta-te Deus, caiam por terra os inimigos, porque esse levantar-se, né? Assim como Moisés levantou a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado.
esse levantar-se, ele atravessa a palavra de Deus inteira, inteira, inteira. Inclusive, a própria palavra ressurreição significa levantar-se, né? Então, assim, para mim, uma das passagens que mais toca o meu coração, eu vou dizer que é uma das minhas favoritas, é quando eu for elevado, eu atrairei todos a mim. Essa é uma das minhas passagens favoritas, porque ela revela muito a missão da igreja de atrair todos a Jesus e da missão do próprio Jesus, que é trazer para si todos, né, e elevar todos com ele, né? A escatologia do homem, 100% Deus, mas a carne humana ser elevada, subir aos céus. Então, assim, para mim, só esse tema aqui, eu posso rezar horas só com esse primeiro versículo aqui, né? Mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, eu acho, nesse versículo. Pois é, começando então com esse levantado aí, o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, a primeira referência que Jesus fala aqui é esse episódio lá no deserto em que as serpentes venenosas estavam picando, mordendo lá os homens, as pessoas morrendo, e Moisés, então, inspirado por Deus, faz uma serpente de bronze e é colocado no haste para que aqueles que olhassem para a serpente de bronze fossem curados. E Uhum. aí Jesus está explicando aqui para Nicodemos que assim como Aquela serpente. Moisés levantou aquela serpente de bronze, foi um sinal, agora o Filho do Homem será levantado. Então, a crucifixão, Jesus ser colocado na cruz no alto, né? Essa elevação de Jesus fisicamente aqui na cruz, mas também o outro sentido espiritual de Jesus elevado, que Uhum. depois como você citou em João 8, aí já falando desse, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Jesus, quando foi elevado na cruz, vai atrair pelo menos porque não tinha, como diz o profeta Isaías lá também, de Isaías 53, ele não Não tinha tinha beleza. beleza nem nada, mas foi atraído. As pessoas não tinham atração pela beleza, mas tinham atração porque era um espetáculo deprimente, assim, de dor, de morte, né? O pecado, né? Mas o pecado, né? Quando Isaías fala também que ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, o pecado é uma coisa horrível, horrorosa, que não atrai o olhar de ninguém. Mas é o sinal ali, assim, essa referência Antigo Novo Testamento aqui, que fala assim, aquilo que estava matando os israelitas no deserto foi elevado para que todos ao olhar percebessem, é isso que está me matando, né? E Deus vai me salvar disso. E aí entra Jesus, que também é o sinal elevado daquilo que mata, né? O pecado, a injustiça, tudo mais, né? E o Evangelho de João vai ser todo, né, do julgamento injusto que Jesus sofreu, e ali a causa de toda a injustiça elevada, a gente vai olhar para aquela injustiça e dizer: Deus vai me salvar disso, né? Só que mais do que um sinal de metal, né? Um sinal físico, é ele que traz, coloca sobre si o nosso pecado, se veste de pecado, né? Eu acho que foi Santo Não tinha Irineu. pecado, mas Ele não assumiu os tinha, nossos. né? Ele se vestiu de pecado. Eu acho que é Santo Irineu que fala isso, né? Santo Irineu de Lyon. Se vestiu de pecado e foi elevado para que, olha, tá aqui. Isso daqui é o que eu estou salvando vocês, libertando vocês. E mais do que tudo, né? A atração, né? É necessário, né? Do mesmo modo, assim, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Tomás de Aquino ele usa muito aquele negócio. A necessidade aqui era que convinha, né? A palavra tinha que ser assim? Não, podia ser de qualquer outro jeito, mas para Deus convinha que fosse assim, né? Santo Tomás gosta muito desse termo, né? Convinha que É. isso fosse desse jeito, né? E o outro aspecto de que Jesus já está mostrando também com esse levantado, essa elevação, a glorificação. Também no Evangelho de João vai falar que Jesus será glorificado. A cruz é glória, Uhum, porque não apenas o aspecto de morte, mas o aspecto da ressurreição, os dois aspectos, né? Jesus vai salvar-nos pela sua morte, mas pela ressurreição.
Então, a cruz será o momento de que ele seja levado para morrer, porque será morto na cruz, mas depois Jesus vai ser elevado pelo Pai. Né? Atos 2 diz que a direita de Deus o levantou, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Né? Deus o elevou. Claro, Filipenses ele também, né? também se eleva, né? Ele ressuscita, mas o Evangelho e os Atos também tem essa conotação de que o Pai não permitiu que ele ficasse morto, Deus o né? Mas ressuscitou dos ele mortos e disso nós temos ressuscitou. testemunhas, é. Então, os dois aspectos nessa palavra já se fala tanto da morte como a ressurreição. O batismo também tem dois lados, né? Nós morremos com Cristo para com Ele ressuscitarmos. A imersão quando o catecúmeno é imerso, ele tem essa experiência de morte para depois ser elevado, ressuscitar, né? Ter a vida Morremos com nova Cristo e somos ressuscitados com Ele, né? com ele, né? Então essa palavra realmente dá esses dois aspectos da morte e ressurreição de Jesus, já antevendo isso, a alegria da ressurreição também, né? Eu lembro da minha aula de patrística, agora eu não me lembro qual foi o padre da igreja que dizia isso, mas um anterior a Santo, claro, é anterior a Santo Agostinho, mas e ele falava do ajoelhar-se. O ajoelhar-se era um sinal da ressurreição. Isso, tipo assim, hoje, né, e graça, né, assim, por causa da literatura medieval e tudo mais, o ajoelhar-se é um sinal de submissão e tudo mais. E hoje, nossa mentalidade, o ajoelhar-se é um sinal de submissão diante do rei. Mas no início da igreja, o ajoelhar-se era um sinal da ressurreição. A gente se ajoelhava para se levantar, para dizer assim, não, você se ajoelha ao entrar na igreja para dizer, morri, e entrar na igreja eu me levanto, né? Então, o ajoelhar-se no início, especialmente da igreja, no tempo, nos padres apostólicos ali ainda, o ajoelhar-se era um sinal da ressurreição, era o sinal do levantar, né? Isso é engraçado, né? Muito Lógico, bonito com, isso. com o tempo as coisas mudam, os significados mudam, mas isso eu ainda acho muito bonito esse sinal do ajoelhar no sentido de levantar-se, né? Eu me ajoelho porque eu sei que eu fui ressuscitado, eu fui reerguido, eu me levantei com Jesus. Isso é muito bonito. E o que muitas pessoas hoje ainda fazem, alguns ainda não fazem, ou já fizeram e não fazem mais, mas ao chegar numa igreja, numa capela, você se ajoelhar com esse sinal de que eu estou me ajoelhando para ressuscitar, eu estou morrendo, morro com Cristo para com Ele ser ressuscitado também. Isso aí Exatamente. é Os rezar dois esse texto. significados, tanto da submissão, eu me ajoelho diante do meu rei que está ali, como eu me abaixo para me levantar, porque eu fui ressuscitado por ele, todos os dois sentidos são muito bonitos que a gente pode trazer e realmente, né? Antigamente a gente fazia o sinal da cruz ao passar na frente da igreja e sempre se ajoelhava ao entrar na igreja. Hoje, realmente, muita gente perdeu esse costume, o que é uma tristeza, porque não foi abolido o costume de se ajoelhar. Exatamente, né? As pessoas hoje, nem na hora da consagração, muitas pessoas ainda ficam em pé. Claro que quem está doente, quem não tem É, problema de joelho, não se ajoelha e tal. Mas na consagração também tem esse aspecto. Você se ajoelha para adorar e também se ajoelha porque está morrendo com Cristo para com ele ressuscitar. Jesus, quando o sacerdote eleva a hóstia também, nesse sinal, é. Jesus está sendo elevado. Né? Né, de novo, olha aqui de novo, ao elevar, importante olhar, né? Teve um papa e eu acho que essa indulgência nunca caiu, na verdade, que deu a indulgência porque ele queria que todos olhassem para a Eucaristia quando houvesse a elevação, ele deu a indulgência para todo mundo que quando a Eucaristia fosse elevada repetisse no seu coração em silêncio, meu Senhor e meu Deus, você receberia uma indulgência parcial, mas tem que ser, a condição é olhar para a Eucaristia. Isso é interessante, que as pessoas nem, às vezes, nem sempre fazem. Mas um sinal ainda, essa que eu saiba, não caiu em 88, eu acho que essa indulgência ainda permanece, eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa indulgência ainda permanece. E o sinal de olhar é muito importante, né? Porque, de novo, eu estou olhando para a minha salvação. E ali, no caso, um pedaço de pão triturado.
Aí já a palavra que é uma benção. Mas Outro já me parente, remeteu lá a Santo Inácio de Antioquia. Quero ser trigo na boca dos leões, ser mastigado e me transformar em Eucaristia, né? Do mesmo jeito que o pão, né? Que o trigo foi amassado para se tornar farinha e se tornar pão, né? Assim nosso Deus também foi, né? Triturado, esmagado e ressuscitou, né? Assim a nossa vida também, quando a gente oferece na Eucaristia, a gente também está colocando ali o nosso coração e a nossa vida para ser transformado em Jesus. E nós não saímos nem do primeiro versículo ainda. com certeza, muita riqueza. Não só nesse primeiro versículo, e a gente ainda muita coisa para falar nesse levantar-se aí, né? Seja Uhum, levantado. Porque aí a continuação do versículo. Por que o Filho do Homem seja levantado? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa vida eterna aí que Jesus está prometendo para aqueles que olhassem, para aqueles que vissem a Jesus, que uhum. estava ali, era diferente dos que eram picados pela serpente lá de Moisés e eram curados e tinham a sua vida salva, sua vida física. Mas agora nós somos picados pelo pecado, nós somos mortos, nós tínhamos sido condenados pelo pecado. Agora Jesus nos promete a vida eterna para quem olhasse, cresce nele, na sua salvação que ele oferece na cruz e ressurreição, né? Então, esse outro aspecto aí no mesmo versículo, né? A É, a, salvação, a vida eterna que Jesus nos dá. é a questão da desproporcionalidade de causa e efeito aqui também, né? Porque né, no Antigo Testamento, na tipologia do Antigo Testamento, você simplesmente não morria, né? Continuava tudo igual. Mas aqui não, aqui você ganha a vida eterna. É muito além é, é, do que simplesmente não morrer, né? Para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Pois é, então já é esse segundo ponto aí dentro. João 3,16 aí, o versículo seguinte, né? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que ele não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Essa é também a vida eterna que a gente já falou no versículo anterior, mas Uhum. aqui o Deus amou tanto o mundo, é o versículo mais conhecido, mais citado na palavra de Deus, né? João 3,16, muitos lugares, né? Só bota 3,16, Jó 3,16, todo mundo sabe que é Deus amou tanto o mundo, né? É. Mas que Se mundo é você. esse? Às vezes, eu não decoro a palavra de Deus, eu não sei os versículos, mas pelo menos esse, decore pelo menos esse. Esse aí todo mundo, pelo menos muita gente. Deveria saber de cor. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O mundo aqui que ele está falando é a humanidade, não é o mundo que rejeita, né? Jesus. Exatamente, é o mesmo que Deus amou. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto os homens. Uhum. Deus não enviou seu filho para condenar o mundo, os homens, mas para. Então, esse primeiro aspecto aí da vinda de Jesus, da encarnação pela misericórdia, mas depois ele vai vir a segunda vez para julgar, né? Não que, não que a justiça não seja misericórdia, não que a misericórdia não seja justiça, mas Deus é justo e misericordioso para quem quer a misericórdia, né? É o Exatamente. que eu sempre falo no meu canal. Quem me segue lá já está cansado de ouvir. A gente precisa se acostumar a nos deixar perdoar por Deus, porque se a gente não aprender que o caminho é ser perdoado por Deus, para que também a gente aprenda a perdoar, né? Porque é a dupla condição lá do Pai Nosso, mas para que na hora que for o juízo final, se a gente não souber aceitar o perdão de Deus, e se a gente achar que a gente não precisa do perdão de Deus, a gente vai estar numa situação muito difícil nesse julgamento final. É a medida, né? A medida com Uhum. que sereis medido. Então, a gente tem que perdoar como nós somos perdoados, amar como ele nos, né, misericordiar como somos misericordiados. É, Papa Francisco aqui. E também essa questão, né, isso é muito comum também, acontece eu ia dizer na internet, mas acontece na nossa vida. É muito comum a situação acontece não, chegou atrasado na missa. Eu acho que entra aqui, chega perto do pecado grave, mas vamos lá.
as pessoas, quando é comigo, não, mas você precisa entender que não sei o quê. Mas aí chega o coleguinha, chega atrasado na missa. Ah, não, mas tá completamente errado. Porque não pode. Porque comigo você precisa entender. Com os outros não tem perdão, não tem diálogo, né? Assim, É é verdade. muito, acontece muito na nossa vida. Eu sou culpado disso, assim, várias vezes diante de Deus. Eu coloco, ah, não, mas você tem que entender que não é bem assim. Sim, mas por que então que você tá, por que que você é tão duro com o outro, então? Já que quem tem que entender, então? Enfim, mas aqui é o caso da. Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Mas um aspecto muito importante desse perdão e dessa salvação é a aceitação, né? O pecado contra o Espírito Santo é exatamente a não aceitação da misericórdia de Deus. Se a gente não se aceitar, se a gente não olhar para o nosso pecado elevado na nossa frente e dizer eu preciso de perdão disso, como é que a gente vai ser salvo, né? Exatamente. Esse versículo aí, essa palavra aqui na tradução litúrgica, ele diz, né, não veio para condenar o mundo. Na Bíblia de Jerusalém, na PEB, ele diz para não julgar o mundo. Então, Jesus não Uhum, veio para julgar nesse sentido de condenar, né? Então, tanto na TEB como na Jerusalém, ele troca essa palavra que na liturgia a gente está ouvindo como condenar. De fato, é condenar o mundo, mas uhum, o julgamento, que depois ele vai falar aqui também na tradução, o julgamento é esse, né? É lá, a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Então, o julgamento haverá um julgamento. Jesus veio para, não veio agora na encarnação para julgar, no sentido de condenar o mundo, veio sim. para oferecer a sua misericórdia, acolher a todos, pecadores e não pecadores. Aqueles que o acolherem serão chamados filhos de Deus, mas, na segunda vinda, Jesus vai vir para julgar. Na medida que nós julgarmos, né? Esse julgamento é assim que ele vai vir. Se a gente não, se a gente não aprender a julgar com misericórdia, vai ser muito difícil nós sermos julgados com misericórdia, porque à medida que nós medimos, nós seremos medidos. E à medida que nós medimos, nós seremos medidos nesse julgamento final. E à medida que e aí é que tá, se a gente aprender a medir com misericórdia, o Senhor há de nos medir também com misericórdia. Já dizia São João da Cruz, no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E aí Exatamente. tem uma dupla interpretação aí, tanto é o amor, né? Deus que é amor que vai nos julgar, mas também é o amor com que eu vivo, o amor com que eu amo e o amor com que eu julgo é o que vai ser o peso do meu julgamento. Enfim. O nosso próprio pecado, as nossas próprias ações nos julgarão, né? O Uhum. pecado que ele diz lá, os filhos desta geração os condenarão, porque as pessoas mesmo que vão se julgar diante de Deus, porque no juízo final Deus estará, Jesus estará sentado para julgar, mas nós nos colocaremos com a nossa situação de pecado. Então, se a gente não aprender desde já a perdoar, a usar de misericórdia, como é que a gente vai exercer de outra forma no julgamento final, né? Não vai ter jeito. Não dá para mudar a nossa mentalidade de uma hora para outra. Então, se a gente é acostumado a criticar e a condenar os outros, chegar no fim continuaremos na mesma coisa. Então, é a inércia, né, que a gente tem com a nossa situação, né? Uhum. Por isso que Deus nos chama a usar desde já de misericórdia, porque senão, no final do tempo, no juízo final, seremos julgados também por essa mesma situação que nós estamos acostumados. O julgamento é Então, esse. A luz veio ao mundo, mas os homens os homens, preferiram as trevas. porque as suas obras eram más, as suas ações eram más. Então, essa situação de treva e luz, que também já havia sido dado no prólogo de João, e Uhum. aqui é o próprio Jesus quem está falando. No prólogo é o evangelista que fala, narra sobre, né, Uhum. Jesus, que era o verbo, o logos de Deus, mas aqui é Jesus com Nicodemos que está falando de que realmente a luz veio ao mundo. Lá no prólogo está assim,
Veio para o Veio que era para os que eram seus, mas os seus não receberam. vocês não receberam. A luz veio, né? E Jesus também vai dizer também, eu sou a luz do mundo, lá em João 8, né? Logo depois do episódio É, da mulher adulta. E também lá em João 9, também na cura do cego de do cego nascença. de Vai dizer, nascença também. eu sou a luz do mundo, né? Jesus já fala dessa luz. A luz veio ao mundo, é ele mesmo que é luz. Sim. Mas depois somos nós que seremos luz para os outros, né? O Evangelho de Mateus aí também é a luz que somos chamados a ser também. Sim, A as indicação de referências, né? Não se acende uma luz para se colocar embaixo da mesa ou debaixo da cama. É impossível esconder uma cidade em cima de um morro, né? Então, sal da o terra e sinal luz para do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo também para os outros, né? Então, as nossas boas ações que o Senhor tem preparado para nós, a para que gente os homens pode, vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. eu acho que a gente É, pode também rezar bastante em relação a isso também, de pedir a Deus essa graça de sermos a luz, né? Não só de não ter medo da luz, né? De pedir a Deus a graça de ter a clareza de não fugir da luz, no caso dele, de estar próximo a ele, deixar essa luz iluminar o nosso pecado, né? E aí, mais do que tudo, ser luz para os outros, porque sendo luz, a gente vai atrair mais pessoas para si, no caso, não para nós, mas não para nossa luz, mas para a luz de Jesus. É uma das coisas que eu mais falo, né, em relação, né, especialmente nas redes sociais, onde as pessoas têm essa tendência, né, de afastar, de criar linhas muito claras. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui. Meu irmão, de gosto dos outros. exatamente, vamos criar campos e sou eu contra você e você contra mim, né? Quando Jesus foi elevado, ele vai atrair todos a si. Ele não vai atrair só o pessoal, esse lado de cá, ou só aquele lado de lá, ou só quem se comporta. Vai atrair todos, né? O nosso objetivo enquanto cristãos é atrair para Jesus e a pessoa que ela vai precisar criar, lógico, dentro da própria consciência e tudo mais. Mas quem vai salvar ou condenar é Jesus, não sou eu, não, né? O pessoal às vezes brinca, né? Ah, a gente não pode nem excomungar ninguém. Não, pode não, meu irmão. Você não pode excomungar ninguém, porque, né, a pessoa é a pessoa. A gente tem que atrair para Jesus. Quem faz o resto é ele. Enfim. E cada um que se colocará depois diante de Deus, se aceita ou não o Senhor, né? Não Uhum. somos nós que vamos julgar Não somos nós. e pertence toda a glória e também a adoração. É. Enfim, cheios de problemas técnicos, estamos aqui chegando ao final do nosso episódio, porque a gente também não está querendo se alongar muito. Tem muito, né, no discurso, né, no diálogo com Nicodemos. Podemos rezar bastante, mas isso foi a nossa contribuição, né? Gostaríamos de ficar mais tempo, mas eu acho que nem a gripe, nem a internet está ajudando. E vamos aqui entregar para o Senhor esse nosso domingo. Vamos entregar para o Senhor a nossa, a nossa Eucaristia, nosso conhecimento da palavra de Deus. Pedir ao Senhor que possa atrair o nosso coração nesse domingo, quando ele for elevado. Te pedimos, Jesus, que cuide do nosso coração. Te pedimos, Jesus, que nos encha da tua graça. Te pedimos, Jesus, a graça de sermos atraídos pela luz e que essa luz ilumine as trevas do nosso coração. Te pedimos, Jesus, que encha a nossa vida da tua bondade, da tua misericórdia. Dá-nos, Jesus, a graça de estarmos sempre contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça de deixar o seu like. Algum problema técnico aqui, então não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse podcast com as pessoas que mais, assim, mais próximas e que procuram também a palavra de Deus. Peço a você também que nos sustente também com as suas orações, né? Tem sido um tempo bem cheio de batalhas, mas nosso Senhor é maior do que todas as coisas. Deus abençoe, compartilhe, deixe seu like, comente aquilo que você achou de mais interessante nesse episódio e espero vê-lo vocês amanhã no nosso Instagram ou de semana que vem no nosso podcast. Deus abençoe e até a semana que vem. E aqui caiu a internet lá do papai e ele tá voltando Pronto, para voltei. se despedir. Aqui já rezei, já entreguei e estava dizendo tchau. E aí o senhor voltou, então deu o seu tchau. Pronto, então, problemas técnicos aqui hoje, realmente foi muita oposição aqui, muitos problemas, tanto aqui comigo quanto com o Felipe lá, mas esperamos que você tenha aproveitado e que você reze, que você divulgue os nossos canais aí, YouTube, Instagram, Telegram e outros canais de podcast. Deus abençoe Deus abençoe. Tchau. o podcast. Até amanhã no Instagram.